Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Comece hoje, como combinado, quarta-feira, vamos falar de investimentos. Então, eu vou dar mais ou menos uma visão minha a respeito desse assunto hoje. Vamos falar de alertas que eu vi no Brasil, razões para investir, o mínimo que a gente deve saber quando a gente vai investir, realidade sobre os investimentos e os tipos de investimento, ok? Galera, eu quero me desculpar pelo vídeo de hoje. Vai talvez aparecer alguns barulhos no fundo. Quero me adiantar que eu estou me esforçando bastante para aprender sobre vídeo, edição, iluminação, áudio, efeito. Mas para esses primeiros vídeos vai ficar um pouco batido, vai ficar um pouco corrido o vídeo e talvez fique um pouco maçante. Mas eu estou me esforçando para melhorar e a gente vai estar trazendo melhorias para os vídeos, ilustrações, trilha sonora, elementos para estar interagindo na tela e deixar melhor a didática e facilitar o entendimento aí, a mensagem que eu quero passar para vocês. Então, já dá um like aí para fortalecer. Se tu não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e vamos embora pro conteúdo, certo? O que eu quero falar hoje? Vou tentar reduzir o máximo o assunto para não me estender, mas quero deixar o disclaimer de que eu não sou um profissional da área, eu sou alguém que viu a necessidade de investir e eu estou tentando compartilhar o que eu consumo de conhecimento, de conteúdo e tentar aprender com vocês também. Então, no Brasil, a gente sabe que as coisas não são mil maravilhas, tem vários problemas, mas a respeito de investimento, o que eu quero mais enfatizar aqui é o seguinte: tu, a gente que trabalha todo mês para receber o nosso dinheiro, a gente quer e contribui com o governo, paga imposto. O mínimo que a gente quer é ter o nosso dinheiro bem usado, ver isso retornando para a gente nas ruas e ter, ter a segurança de que a gente vai conseguir ter um futuro onde a gente vai ter uma qualidade, né, uma aposentadoria boa e que o nosso dinheiro nos dê poder de compra, que a gente consiga comprar e usufruir dele durante a vida. E a gente não consegue isso no Brasil, não na minha visão, não para a grande maioria da população. A dívida pública do Brasil aumenta. O Brasil hoje ocupa a posição de país mais endividado da América Latina, ultrapassando até mesmo a Argentina. A gente vê no mercado a perca do poder de compra, a inflação altíssima e a reduflação, que é um fenômeno utilizado pelas empresas que, para eles não transmitir essa inflação total para a gente, eles tentam reduzir a matéria-prima deles, o produto deles nas embalagens. E aí a gente acaba vendo que a gente paga mais e recebe menos produto com o decorrer do tempo. Hoje, esse ano, o Plano Real completou 30 anos e já tem aí uma alta de 708% de inflação, então é uma desvalorização bem alta, certo? E o sistema previdenciário? Você que trabalha e contribui com o governo, tu deve, no mínimo, pensar que tu vai ter uma aposentadoria tranquila. Pô, eu trabalho, passei a minha vida inteira trabalhando, passei a minha vida inteira contribuindo. Quando chega o final de uma vida, tu pretende descansar e usufruir melhor. Só que a forma como está montado o sistema não vai ser assim. Porque hoje a gente tem uma inversão da relação de contribuinte do recebedor e a gente tem uma inversão da pirâmide etária brasileira. O governo arrecada menos dinheiro desse pessoal que contribui e não consegue dar conta de pagar os gastos do sistema previdenciário do pessoal que já está aposentado. E
E aí tu se pergunta, cara, então quando eu me aposentar, como é que vai ser? A gente não sabe. E a gente também não deve pagar para ver, a gente tem que buscar uma alternativa hoje para que a gente não dependa do governo e quando a gente tiver em uma idade mais avançada, a gente consiga garantir o nosso futuro através da gente mesmo. Então, eu acho que isso já é razão suficiente para que a gente invista, mas além disso, investir faz com que a gente proteja o nosso dinheiro da inflação, ele nos ajuda a alcançar ah, objetivos financeiros, te ajuda a criar uma independência financeira e diversifica a sua fonte de renda e faz o dinheiro trabalhar para você, certo? Tendo tudo isso, eu quero falar sobre a realidade de investimento. Nesse textinho aqui que eu separei, o que eu vou falar pra gente? Que quando tu vai investir, tu precisa ter uma ideia clara do porquê que tu está investindo. Porque existem diversos motivos e objetivos e para cada um deles vai ter uma estratégia. Mas só para comentar por cima, tu vai ver pessoas que querem investir para garantir o futuro da sua aposentadoria através de uma previdência privada. Tem pessoas que simplesmente querem proteger a sua inflação através e o poder de compra dela através de um investimento mais seguro. Tem aquelas que já querem se arriscar um pouco mais e ter uma renda complementar, ter uma renda extra para ajudar todo mês. E outras que já almejam viver de dividendos, querem ter uma liberdade financeira, aumentar o seu patrimônio e se sustentarem através da renda dos investimentos. Independente da tua intenção do investimento que tu queira, eu quero que você tenha em mente o seguinte: sempre que você estiver começando, comece devagar, vai conhecendo as plataformas, como é que funciona a mecânica de cada investimento, e aí depois com confiança tu vai aportando mais com o decorrer do tempo. Então a gente vai se perguntar assim, pô, então se eu botar meu dinheiro agora, se começar a investir, eu posso pedir demissão do trabalho e não investir mais. Calma que não é bem assim. Porque a menos que tu já tenha um dinheiro guardado. Se tu já tiver um capital, talvez tu já consiga. Porque eu peguei como exemplo um ativo de fundos imobiliários, o MXRF11. Eu estava vendo que se tu fosse botar todo o teu dinheiro nele, reais. Então já é uma quantia bem maior do que para muita parte da população brasileira. E que talvez quando o pessoal tem esse valor, elas optam por aplicar em outros negócios, em outras coisas, como abrir um negócio, como a sua casa, o que também é uma aplicação digna do dinheiro, certo? Então, e investir é justamente isso. As coisas vão estar o tempo todo disputando o teu dinheiro, seja a casa que tu quer construir, seja um negócio que tu quer abrir, sejam os tipos de investimento, ações, fundo imobiliário, o governo. No fim, se resume a isso, a tudo tá disputando ele vai estar disputando pelo teu dinheiro, certo? Os tipos de investimento. O primeiro investimento e o mais importante de todos, eu acho que é a reserva de emergência, mas eu acho que ainda vem um antes dele, que é você não estar endividado. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa em investir, e às vezes não é claro isso para todo mundo, que a gente não pode ter dívidas. Não é que a gente não possa ter dívidas, mas é interessante que a gente quite as dívidas que vão te atrapalhar nesse progresso, vão te atrapalhar nesse caminho. Porque às vezes o rendimento do teu investimento não vai ser o suficiente quanto um financiamento que vai estar te drenando muito mais dinheiro por mês. Por isso, a ideia é sempre tentar amortizar
e até quitar e financiar as tuas dívidas para que tu consiga estar saudável financeiramente para começar a investir. Pô, não tenho dívida, tô saudável financeiramente, e faço o trabalho ali o mês inteiro e não sobra dinheiro, Du. Cara, a ideia é fazer sobrar dinheiro. E aí isso pode vir através de um corte de gastos, tu olhar teu orçamento, tu vê assim, pô, tem tanta coisa no meu mês aqui que talvez não precise. Aí tu faz um corte, tu faz um remanejamento, começa a te sobrar mais dinheiro. Ou tu pode talvez optar, às vezes tem um serviço de streaming que é muito caro, tu pode optar por um que seja mais barato. Às vezes a gente tem um plano na Vivo de um valor que a gente recebe benefícios que a gente nem usa e aí a gente opta por um que é mais barato e atende o que a gente precisa. Mas a ideia aqui é que tu faça sobrar dinheiro. Pô, tentei e não tá sobrando dinheiro. Então tu precisa fazer mais dinheiro. E para te fazer mais dinheiro, a gente vai estar falando toda segunda-feira formas de fazer dinheiro na internet. Vamos pôr em prática e esteja comigo aí segunda-feira, que aí a gente vai, é o assunto que a gente vai estar abordando, certo? Então, tô com as contas pagas, tô fazendo dinheiro, tá sobrando dinheiro. E agora é que nem eu falei, a gente vai começando aos poucos. Antes, os primeiros é tu quitar a tua dívida, é tu ter a tua reserva de emergência, ela vai ser o teu investimento mais importante. O pessoal estima ela de 6 a 12 vezes o teu custo de vida. Por quê? Porque num cenário que a gente chama de sinistro, num sinistro, tu vai, não vai precisar recorrer diretamente aos teus investimentos. Tu vai usar essa reserva de emergência para caso tu fique desempregado, caso tu tenha um problema de saúde, caso tu tenha algum problema familiar. E aí esse dinheiro, essa reserva de emergência vai estar podendo te ajudar. E o segundo ponto mais importante, eu acho que depois quando a gente fala em investimento, é diversificação. E é diversificar, mas não a ponto de pulverizar, que vai ser um conceito que a gente vai falar mais para frente. Mas a diversificação ela vai te proteger caso haja algum risco sistêmico. Recentemente a gente teve no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma catástrofe climática que atingiu o estado inteiro. Se tu tivesse teu investimento todo concentrado no Rio Grande do Sul, tu poderia ter perdido tudo. Mas se tu já diversifica e investe um pouco em cada estado, por exemplo, tu já não fica tão refém de um lugar só, de um ativo só, de um investimento só. E essa é a ideia que a gente vai tentar carregar para os investimentos. Quando a gente fala em investir, a gente tem várias opções. Renda fixa, renda variável, criptomoedas, ações, fundos imobiliários, CDBs, CRIs, CRAs. A gente vai tentar diversificar, criar um portfólio que tenha uma demanda nesse nível. E dentro de cada ativo a gente vai diversificar mais. Por exemplo, eu estou investindo em ação, então ele já vai ser uma diversificação. Mas dentro de ação, tu consegue diversificar mais. É o que o pessoal chama de intra-diversificação. A gente tem a diversificação intrativo, intrasetor e intrapaíses. Os intrativos eu não vou investir só em uma ação. Eu vou investir em ações diferentes. E elas não vão ser do mesmo setor, como construção, bancário. Eles vão ser de setores diferentes. Vai ser um pouco em ação, vai ser um pouco em ação, vai ser um pouco em construção, um pouco no bancário, um pouco no varejo, um pouco nas seguradoras. Vai tentar diminuir, mitigar o risco o máximo possível. E por fim, investir no exterior, que aí ele vai te proteger caso tu tenha um risco dentro
do teu país, que é o Brasil. E galera, a mensagem que eu queria passar era uma conversa rápida, abordando exatamente isso. O intuito do vídeo é te convidar a investir, ou compartilhar essa minha visão. Eu acho que a gente tem que investir porque a gente não pode depender do governo, e a gente vai abordando agora aos poucos os assuntos dos vídeos. A gente já falou que com o tempo a gente vai investir na prática, a gente vai ver como é que os nossos investimentos eles têm a performance deles, e a gente vai alterando, fazendo as correções, o que acha melhor, o que mantém fundamento, como é que a gente vê os fundamentos desses ativos. E por fim, a mensagem que eu quero passar é paciência. O pessoal desse mercado fala que investir tem que ser tão divertido quanto ver a grama cortada crescer. Eu gosto da analogia da academia. Tu vai um dia na academia, tu faz exercício, tu volta para casa, tu não vê resultado nenhum, tu não vê mudança nenhuma. Tu vai uma semana, um mês na academia, tu volta para casa, tu te olha no espelho, tu não vê mudança nenhuma. Mas se tu continuar com comprometimento, disciplina e consistência, num tempo maior tu vai ver uma mudança muito positiva na tua vida. E é essa visão que eu tenho para os investimentos. E com o tempo tu vai ter desejado começar mais cedo. Por isso que quando eu dei o exemplo ali, eu já usei um exemplo que já é uma quantia grande, que o pessoal fala 200 mil, mas a gente vai chegar nesses 200 mil aos poucos, investindo todo mês. Eu mesmo comecei faz 2 anos e eu não cheguei nem na metade desse objetivo, mas eu quero mostrar para vocês que é possível sim, aos poucos, a gente criar esse hábito bom, esse hábito positivo, e desenvolver uma vida financeira saudável, segura e independente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o like se você não deu ainda. E espero o contato com todos vocês.